Olá, meu nome é Tati Soeiro. Bem-vinda à nossa Masterclass Forte no Espírito. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir, junto com um grupo de mulheres, sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós, mulheres, temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa é a Masterclass Orar segundo o Espírito. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa Masterclass seremos ministrada pela querida pastora Laura Valentim, pastora da Igreja Metodista e professora do Adai College. Com ela, aprenderemos que quando não tivermos forças nem palavras para falar com Deus, o Espírito Santo fará isso por cada uma de nós. Acredito que essa Masterclass será um grande incentivo a você ser uma mulher forte em Deus. Aproveite e Deus abençoe. Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Estamos aqui iniciando a Masterclass Forte no Espírito, com um desejo que eu tenho junto a vocês nesse dia, de que nós possamos aprender a orar no Espírito e com o Espírito. O tema da nossa conferência Forte foi baseado em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Interessante que o profeta recebe da parte de Deus uma palavra de encorajamento. E dentro dessa palavra de encorajamento, ele diz: não tenha medo, Isaías. Essa expressão ela é muito importante, significa que sim, por muitas vezes nós temos medo. Por muitas vezes, dentro da nossa humanidade, dentro da nossa emocionalidade, nós temos que lidar com o medo. E o medo, apesar de ser importante em determinados momentos da nossa caminhada, porque ele nos traz um sentimento de alerta, de atenção diante de algum desafio ou de algum perigo, ele também pode nos paralisar. Então, é aqui que entra a palavra de Deus, nosso relacionamento com o Senhor, quando então Isaías diz: não tenha medo, eu estou com você. Essa presença vai te fortalecer, eu vou te ajudar. O que isso tem a ver com ser forte no Espírito ou ser forte numa vida de oração? Ser forte no Espírito depende do quanto nós nos expomos a um relacionamento com o Espírito. E eu quero então falar um pouquinho para vocês sobre quem é esse Espírito. Nós falamos tanto do Espírito Santo e sentimos o Espírito Santo e pedimos e clamamos pela manifestação do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não entendemos como esse Espírito se move, como é que ele age nas nossas vidas. E para nós então iniciarmos a nossa reflexão e podermos pensar um pouquinho como podemos nos fortalecer em oração no Espírito, eu preciso lembrar onde o Espírito estava no começo da criação. Gênesis 1 e 2 revela que o Espírito no princípio estava se movendo em um determinado lugar. Gênesis 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia ou pairava por sobre as águas. Você já parou para pensar que a água é um elemento da natureza que não foi criado por Deus, mas ele já existia? Deus criou o sol, Deus fez separação entre as trevas, Deus disse: haja luz, Deus trouxe forma àquilo que estava vazio. Mas a água é um elemento que já estava presente na face da terra. O Espírito pairava, se movia sobre as águas. Então, algo que eu quero que você entenda é que o lugar natural do movimento do Espírito é por sobre as águas. Isso nos faz pensar, então,
a respeito da quantidade de água que nós temos em vários lugares da nossa existência. Primeiro, 70% do nosso planeta como um todo é composto de água, sendo esta água salgada ou doce. O nosso corpo humano é composto mais ou menos pela mesma quantidade, entre 70% a 75% de água. Cada célula de qualquer ser vivente é composto, na sua maioria, por água. O nosso cérebro é constituído, na sua maioria, por água. Um ser, quando é gerado no ventre, é gerado dentro de uma bolsa amniótica totalmente introduzido dentro de água. Você já parou para pensar que toda a criação, ela foi feita para um movimento natural do Espírito sobre ela? Isso é o que a Bíblia nos informa. Mas eu quero compartilhar com vocês uma imagem que vocês vão ver agora, de um pesquisador que ele é fotógrafo e ele também é escritor, Dr. Masaru Emoto. E ele, durante as suas muitas viagens e tantas fotos que ele tirou, especialmente da natureza, ele começou a observar que a água, ela se movimentava diante de palavras. Interessante, então, que ele começou a fazer pesquisas com moléculas de águas, experimentos com moléculas de águas microscópicas e começou a proferir palavras sobre essas moléculas. A imagem que vocês estão vendo nesse momento mostra parte dessas moléculas. Perceba que algumas delas receberam palavras de gratidão, palavras de carinho, de afeto, e outras palavras más, vamos colocar dessa forma, palavras de maldição, palavras que geram mal-estar. Observe nessa imagem que nós temos a palavra obrigada, nós temos a palavra paz, nós temos a palavra você me deixa doente, you make me sick. Perceba que inferno, perceba que você tem uma palavra aí na imagem, eu amo você. Observe agora que essas gotículas de água, essas moléculas de água, ao receberem essas palavras como amor, como gratidão, como eternidade, como paz, elas formam um retrato artístico. Elas compõem praticamente uma obra de arte. Porém, as moléculas de água que receberam expressões de palavras como você me deixa doente, eu odeio você, inferno, há uma desconfiguração, há uma perda de constituição de imagem, há literalmente uma quebra dessa imagem. É interessante porque muitos psicólogos, muitas psicólogas têm utilizado essa pesquisa como uma fonte de relevância a respeito daquilo que nós proferimos. Mas o que eu quero dizer para vocês nesse momento que nós estamos aqui nessa Masterclass é a importância da palavra. Então preste atenção. Se as moléculas de água reagem a palavras boas ou más, imagine o que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito reage quando estamos expostos à palavra de Deus. O que essa palavra pode gerar? O que essa palavra pode construir? O que essa palavra pode regenerar, ou reconstruir, ou gerar na nossa vida? Eu quero, nesse momento, dizer para você que o Espírito, assim como a água reage às palavras, o Espírito também reage à palavra de Deus. E aqui nós chegamos, então, no objetivo da nossa Masterclass, que é falar da importância da oração e da oração no Espírito. Se o Espírito reage à palavra, e nós temos a palavra, então, como esse lugar de criação, porque a Bíblia nos diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Então, há poder nas palavras. Tiago diz que a palavra tem o poder de criar ou de destruir, que o poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. Imagina então, quando você
se coloca numa disposição de oração. Entendendo que a oração não é apenas um ato de falar, mas também um ato de ouvir. Oração é lugar de relacionamento, aonde nós vamos, através do Espírito Santo, que já foi derramado, como promessa ali de Joel 2:28, já foi derramado sobre as nossas vidas. Nós vamos ativar este Espírito através da palavra de Deus, Cristo, o Verbo encarnado. E haverá então, nesse momento de oração, um diálogo entre a minha alma e a Trindade. Eu quero compartilhar com vocês algo muito importante também a respeito do que Jesus fala sobre a oração. Os discípulos caminhavam com Jesus e percebiam Jesus muitas e muitas vezes orando, se afastando, saindo, indo para lugares de oração. E em certa feita, lá em Lucas 11, nos versos 1 e 2, um desses discípulos, Lucas não narra qual era, mas um desses discípulos diz assim: Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso está lá em Lucas 11, versos 1 e 2. O que eu quero dizer para vocês é que a vida de oração de Jesus impactou tanto os discípulos que eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Mas veja que eles dizem: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Isso é interessante porque era a prática dos judeus, e não só dos judeus, mas em tantas outras religiões, a oração. Muçulmanos oram, hindus oram, judeus oram, cristãos oram, budistas oram. A oração faz parte, então, de uma realidade muito presente na nossa alma. Muitas vezes nós queremos negar, os ateus querem negar a existência de Deus, mas o fato é que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E essa porção da eternidade que está então localizada no Espírito dentro de nós, faz com que nós desejemos algo que está para além de nós. Nós não sabemos lidar com a morte, nós não sabemos lidar com a nossa finitude. Então, o Espírito está em busca de respostas. E muitas vezes essas respostas não são encontradas onde nós buscamos. Então, a nossa alma clama, o nosso espírito clama e nós somos levados a orar. Perceba que os discípulos tinham como exemplo João Batista, que com certeza ensinou os seus discípulos a orar. Era comum entre os judeus orarem 3 vezes ao dia, a hora terça, a hora sexta e a hora nona. Então é muito possível que muitos destes discípulos conhecessem orações decoradas dentro do próprio judaísmo. Jesus não foge desse modelo. Jesus apresenta para eles uma oração que eles poderiam até mesmo decorar e que nós muitas vezes decoramos enquanto crianças. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração que Jesus ensina para os discípulos. Mas perceba que ela, logo de início, já tem um escândalo, porque Jesus não chama Deus de Yahvé, de Elohim, ele não fala Adonai, ele não cita o nome impronunciável, mas ele chama Deus de Abba, papai, papaizinho. E aqui então eu quero dizer para vocês algo muito importante. Nós precisamos entender a quem nós estamos nos expondo quando nós nos colocamos em oração. Não é um Deus distante, não é um Deus que me olha com um julgamento, é um Pai cheio de amor,
de compaixão e de alegria, porque um filho e uma filha está diante dele. Pensando nisso, eu quero dizer para você que palavra, oração, movimento do Espírito são coisas indissociáveis. Voltando um pouco na experiência que eu compartilhei com vocês do Dr. Massuro, imagina você de joelhos em oração, sendo exposta à voz do Pai. Imagina você colocando-se no momento de oração e permitindo com que o Espírito Santo compartilhe com você aquilo que o Pai pensa ao seu respeito. Você pode me dizer assim: ah, pastora, mas isso não é possível. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu tenho dificuldades em distinguir qual é a voz do Pai. Eu quero ler com você um texto que está em João também. João, capítulo 16. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. João, capítulo 16, versos 12 e 13. O capítulo 16 de João é um capítulo anterior à oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus, ela se configura como uma despedida de Jesus. Ele está entristecido porque vai ter que deixar os seus discípulos. Mas dentro deste momento de despedida, onde Jesus come a Páscoa, lava os pés, revela aos discípulos a nova aliança, Jesus revela algo muito mais importante que os discípulos deveriam entender, que é a manifestação do Consolador. Veja comigo João 16, versos 13 e 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Preste atenção. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que está constantemente diante do Pai e do Filho, num diálogo de amor, recebendo palavras verdadeiras. E Ele está então disponível para comunicar a você quais são as palavras que o Pai e o Filho têm ao seu respeito, mas também querem compartilhar a respeito de quem eles são. Ser forte no Espírito depende de você desejar esta palavra revelada que o Espírito deseja compartilhar com você. Por isso não há uma vida frutífera, não há uma vida que cresça espiritualmente se você não se colocar neste lugar de relacionamento que é o lugar de oração. Ser forte no Espírito depende de você conhecer essas verdades espirituais que já estão proferidas na palavra e permitir com que essa palavra se conecte com suas moléculas de água, conecte-se com as moléculas de água cerebrais na sua mente e ela vá lavando e regenerando a percepção que você tem ao seu respeito. Eu gosto muito de um texto em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro, para lhes dar um propósito. O pensamento que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo têm ao seu respeito e ao meu respeito são pensamentos de paz. Orar e ser forte no Espírito significa entregar os nossos sentimentos que podem ser falsos, as nossas emoções que podem estar fora do lugar e apresentá-las em forma de palavras, de súplica, de clamor, apresentá-las de maneira derramada, chorada, diante de Deus e permitir que nesse esvaziamento da nossa alma, o Espírito nos traga da parte do Pai e da parte do Filho a verdade que Ele tem ao nosso respeito. E a verdade que você precisa guardar no seu coração
minha irmã querida, é que você, em Deus e em Jesus, foi gerada para ser filha. E uma filha muito amada, em quem Deus se alegra e em quem Deus deseja que haja paz. Eu quero caminhar para o final desta Masterclass dizendo para você da importância de você se alimentar de palavras que sejam boas. Conecte-se com pessoas que vão abençoar a sua vida. A palavra bênção no hebraico significa designar para prosperar. Você precisa se conectar com pessoas que vão proferir palavras que vão te abençoar, que vão designar você para prosperar em tudo que você fizer. Mas você também precisa se conectar com esta palavra que é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e tem o poder de dividir aquilo que é indivisível, juntas e medulas. Orar no Espírito e ser forte no Espírito significa orar a palavra e permitir com que essa palavra ela vá regenerando a sua alma, o seu entendimento e a sua percepção a respeito de quem você é. Orar e ser forte no Espírito é você não ter medo de se expor diante de Deus, porque Ele conhece a sua essência e Ele quer te revelar esta essência. Eu quero nesse momento encerrar dizendo para você que não é à toa que Jesus, naquele poço com a mulher samaritana, Ele diz que Ele é uma água viva. Aleluia! Ele é uma água viva. E aquele que beber desta água jamais terá sede. Você foi gerado para beber uma água aonde o Espírito possa se movimentar com naturalidade, com força e possa te levar a esse relacionamento cada vez mais profundo, intenso, verdadeiro e íntegro com o Senhor. Aonde o medo é lançado fora, aonde a culpa é lançada fora e aonde quem você é revelado e exposto pelo Espírito no lugar de oração. Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigada por ser esse condutor generoso, a voz do Pai e a voz do Filho. Nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos receber porção cada vez maior da Tua presença. Queremos, Senhor, que quando não conseguirmos orar, que o Teu Espírito possa gemer por nós com gemidos inexprimíveis, comunicando ao Pai e comunicando ao Filho aquilo que muitas vezes a nossa alma nem consegue pronunciar. Obrigada, Jesus, por tamanho amor. Obrigada por nos deixar o Consolador e o Ajudador, que também nos ensina a orar como convém. Obrigada, Pai, por através do Espírito e através de Cristo Jesus revelar a nossa identidade. Somos filhas, filhas amadas, filhas queridas, filhas que o Senhor se alegra e deseja derramar paz. Que essa pequena ministração possa encorajar as minhas irmãs a buscarem a Tua presença, a exporem-se à oração, a se exporem à palavra, a orarem com verdade, a orarem a palavra e a desejarem cada vez mais esse relacionamento de amor e de intimidade contigo. É no nome de Jesus, é no nome do Pai e é no nome do Espírito que nós oramos. Amém e amém. Minha irmã, Deus te abençoe. Eu desejo do fundo do meu coração que você queira mais a presença de Deus e que você seja forte no Espírito, forte na oração e forte confiando no Senhor, aquilo que Ele faz de você e aquilo que Ele compartilha com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.